Então, vamos lá, meus irmãos, boa noite a todos. Nós vamos continuar aí os nossos estudos. Hoje nós vamos estudar o livro A Gênese, já estamos lá na frente. Mas sempre antes nós lemos uma página, né, do Evangelho para preparar o nosso ambiente. E aí eu vou pedir para a Júlia fazer a nossa oração, tá bom, Júlia? Que a Malvina está com a gargantinha ruim, tá? Então, eu vou ler aqui, nós estamos estudando o Evangelho, nós estamos no capítulo 5, como vocês estão vendo, bem-aventurados os aflitos, né? E então, nós já estamos no item 18, que começa as instruções dos Espíritos, é o bem e o mal sofrer. Então, até o item 17, nós estávamos vendo as causas das aflições, o que a gente sofre. Então, tem as causas, motivos que nós sofremos e que têm relação com as nossas escolhas, com os nossos equívocos. Quando nós poderíamos escolher bem, escolhemos mal. Então, sofremos as consequências. Então, chama-se as causas atuais das aflições, né? Às vezes é nosso orgulho, nossa vaidade, ciúme, né? Arrogância, a inveja, tudo isso gera sofrimento. Mas quem é o causador? Nós mesmos, né? Então, os espíritos chamam de causas atuais das aflições. Mas, então, são tudo aquilo que nós poderíamos ter evitado e não evitamos, cai na nossa responsabilidade atual. Mas existem sofrimentos que estão fora do nosso controle. Por exemplo, uma guerra, né? Quem está lá na guerra? Esse sofrimento está fora do controle das pessoas. Onde é que está a causa disso? Às vezes uma doença que a pessoa já nasceu com ela, então está fora do controle. Então nós vamos procurar essa causa nas nossas vidas anteriores, né? E aqui no item 18, os espíritos também nos alertam que existem pessoas que sofrem e nada devem. Elas sofrem pura e simplesmente porque estão encarnadas na Terra. Só o fato de estar encarnado na Terra naturalmente nos gera algum tipo de mal-estar, porque a Terra é um mundo muito cheio de dores. Então, muitas vezes, só de nós vermos o sofrimento alheio, aquilo já nos causa sofrimento. E tem pessoas também que sofrem para testemunhar, né, o amor de Deus, né? Então, são aquelas almas nobres que vêm em missão na Terra para nos ajudarem, nos auxiliarem. São aqueles líderes do progresso, né? E eles sofrem também, mas é diferente o sofrimento deles. Essas almas, elas têm consciência das suas tarefas, das suas missões. Então, é um sofrimento onde não aparece ali a consciência de culpa, né? Ela não se sente culpada, ela está sofrendo porque ela sabe que ela está numa missão, ela tem consciência disso. Então, é um sofrimento diferente, né? Mas, via de regra, nós sofremos por causa da nossa própria imprudência, nossa imprevidência, nossos vícios morais, ou por causa dos nossos equívocos nas vidas passadas, né? Contraímos dívidas, normalmente essas são as razões de sofrimento. Aí os espíritos vêm nos instruir agora, né? É bem e mal sofrer. Vamos ver aqui. Ó. Quando Cristo disse, bem-aventurados os aflitos, o reino dos céus lhes pertence, não se referia, de modo geral, aos que sofrem, visto que sofrem todos os que se encontram na terra, quer ocupem tronos, quer jazam sobre a palha. Então, ele não se referia a todo mundo, qualquer tipo de sofrimento. Mas há poucos sofrem bem.
Poucos compreendem que somente as provas bem suportadas podem conduzi-los ao reino de Deus. O desânimo é uma falta. Desânimo, o que significa desânimo? Estar sem ânimo, né? A pessoa perder a alma, perder o entusiasmo. Entusiasmo significa enteos. Teos é Deus. Ter Deus dentro de nós. Sentir que estar entusiasmado é estar cheio de Deus. E quando é que nós desanimamos? Quando é que nós perdemos o entusiasmo? Quando nós nos rebelamos contra Deus, quando nós ficamos rebeldes. Então, nessa hora, então, essa rebeldia é uma falta. Deus vos recusa consolações, desde que vos falte coragem. Coragem é agir com o coração. O que é que está no nosso coração? O nosso coração, ele está gravado nele, nosso planejamento é reencarnatório. Então, por isso que a sabedoria popular diz assim: nós precisamos ouvir a voz do coração, né? Falar com o coração e não com a razão. Porque o coração sabe qual é a nossa tarefa nesse mundo, qual a nossa missão. O coração sabe a causa do nosso sofrimento. Então, quando nós agimos com o coração, quando nós buscamos as respostas no coração, então nós nos enchemos de ânimo. Coragem não é você se jogar na frente do carro, você se expor a perigos. Não é isso que é coragem, né? Isso, às vezes, é uma imprudência, às vezes é uma estupidez, né? Coragem é agir com o coração, ouvir a voz do coração. A prece é um apoio para a alma. Então, nós temos que aprender a orar, né? E a confiar, a criar esses momentos, né, de oração, como nós estamos agora. Agora é um momento muito importante, porque nós estamos orando, e não estamos orando sozinhos, nós estamos orando em conjunto, em grupo, né, em equipe. Então, a nossa prece, ela se fortalece, né? A prece é um apoio para a alma, contudo, não basta. É preciso tenha por base uma fé viva na bondade de Deus. Então, se nós colocamos Deus na nossa vida, mesmo, verdadeiramente, que colocar Deus na nossa vida, né, é trazer Deus com todos os seus atributos, não é? Então, os atributos de Deus, ele tem que ser infinitamente bom e infinitamente justo, senão não é Deus. Então, para colocarmos Deus na nossa vida, nós temos que trazer junto a sua bondade e ter consciência bem lúcida dessa bondade. Então, se Deus é bom, isso que está nos acontecendo tem um recado para nós, né? Nessa dor pela qual estamos passando, que é que a bondade de Deus está nos dizendo com isso. Então, parar, fazer o que a gente chama, né? Uma distância focal daquele problema, para podermos olhar para o problema de longe e entrar em estado de prece e perguntar para o nosso coração, perguntar para Deus, né? Então, ele, né, Deus, já muitas vezes vos disse que não coloca fardos pesados em ombros fracos. O fardo é proporcionado às forças, como a recompensa o será a resignação e a coragem. Então, quando nós falamos em resignação, nós estamos falando em consentimento do coração. É isso que está. Tem um texto aqui no próprio Evangelho que se chama obediência e resignação. Então, ele diz que a obediência é o consentimento da nossa razão. E a resignação é o consentimento do nosso coração. Então, para que sejamos resignados, nós temos que ir lá perguntar para o coração. Quando o coração consente e diz, você está sofrendo por isso, por isso, por isso,
Então, ele já nos esclareceu. E aí nós passamos a ter coragem, condições de agir com o coração. Mais opulenta será a recompensa do que penosa a aflição. Cumpre, porém, merecê-la, e é para isso que a vida se apresenta cheia de tribulações. O militar que não é mandado para as linhas de fogo fica descontente, porque o repouso no campo nenhuma ascensão de posto lhe faculta. Sede, pois, como militar, e não desejeis um repouso em que o vosso corpo se enervaria e se entorpeceria a vossa alma. Então, é aquele repouso preguiçoso, né? Desnecessário, porque nós precisamos sim de um repouso, mas o suficiente para reavermos as nossas forças, as nossas energias. Então, esse é o repouso que nós precisamos para recomeçar a luta, mas não aquela pessoa que está sempre precisando de férias, passa o ano inteiro de férias, né? Viajando daqui para lá, de lá para cá, não é? Então, não consiste, então, alegrai-vos quando Deus vos enviar para a luta. Não consiste essa no fogo da batalha, mas nos amargores da vida, em que às vezes de mais coragem se há mister do que num combate sangrento, porque não é raro que aquele que se mantém firme em presença do inimigo fraqueje nas tenazes de uma pena moral. As penas morais são sempre as mais dolorosas, com certeza, né? Perda de entes queridos, reveses financeiros que vão nos colocar numa situação. Muitas pessoas que estavam acostumadas a mandar, de repente fica numa situação de subalternidade, né? Ela tem que colocar o seu orgulho no seu lugar. Então, muitas vezes é muito doído, muito sofrido. Nenhuma recompensa obtém o homem por essa espécie de coragem, mas Deus lhe reserva palmas de vitória e uma situação gloriosa. Quando vos advenha uma causa de sofrimento ou de contrariedade, sobreponde-vos, né, a ela, quer dizer, se vem algum tipo de sofrimento, nós temos que nos sobrepor a isso, conseguir enxergar além, né? E quando houverdes conseguido dominar os ímpetos da impaciência, né, da cólera ou do desespero, dizei de vós para convosco, cheio de justa satisfação, fui o mais forte. Bem-aventurados os aflitos, pode então traduzir-se assim: bem-aventurados os que têm ocasião de provar a sua fé, sua firmeza, sua perseverança e sua submissão à vontade de Deus, porque terão centuplicada a alegria que lhes falta na terra, porque depois do labor virá o repouso. Então, o repouso que nós precisamos, ele sempre vem, mas ele vem depois do trabalho, depois do labor e pelo tempo é necessário a que nós venhamos a recompor as nossas energias. Então, quem é que sofre bem e quem é que sofre mal? Porque quando uma aprovação ou quando uma expiação nos alcance, nós vamos passar por ela, querendo ou não, rindo ou chorando, né? Então, o ideal é passar querendo e passar rindo, porque se nós tivermos assim essa fé fortalecida, essa fé inquebrantável, essa fé firme, né?
nós vamos nos submeter, sim, ao que Deus está nos colocando, não está nos provando, está nos dando a oportunidade de reparar algum tipo de erro, algum tipo de equívoco. E, normalmente, as provações, elas começam, né? E a gente fala assim, nossa, parece que não para, né? Vem uma atrás da outra, porque é assim mesmo. Quando as provas vêm, elas vêm acompanhadas de muitas, né? Não vem só uma aflição, vem várias. E parece que não vai ter fim isso, mas só parece, só parece. E se nós, então, também, né, começarmos a trabalhar o nosso presente, vivemos o dia que passa, né? Se nós, tem um livro que chama-se O Poder do Agora, de Eckhart Tolle, né? Se nós aprendermos a estar presentificados, vivemos o aqui e o agora, a nossa aflição será muito menor. Nós nem teremos aflição. A nosso sofrimento, ele se dá por causa da ansiedade, né? Nós estamos ansiosos pelo dia de amanhã, nem sabemos se vamos estar vivos, né? E já estamos pensando o que vai vir amanhã. Ou estamos presos naquilo que aconteceu ontem, que é o passado, e chorando em cima do leite derramado. São dois sofrimentos inúteis, desnecessários. Mas então, se eu estou aqui hoje e eu estou lavando uma louça, eu vou lavar essa louça, presentificado nela. Se eu estou convivendo com meus amigos, eu vou conviver com os meus amigos, presentificado ali. Né? Amanhã eu vou ter um problema, amanhã eu vou ter que, sei lá, ir no laboratório tirar sangue, qualquer coisa. Amanhã eu vou ter um resultado de um exame que eu fiz, mas é amanhã. Hoje eu estou aqui fazendo essa atividade, então eu vou fazer essa atividade aqui como se não existisse o amanhã. Presente ali. E então, o nosso sofrimento será menor, né? Bom, se alguém quer fazer alguma pergunta, falar alguma coisa. Se não, vamos ouvir a prece que a Júlia vai fazer para nós, né, Júlia? Pode ser, Júlia? Olha, só vou desligar o ventilador. Então, vamos levar nosso pensamento a Jesus e agradecer por mais um dia. Abençoe todos nós. Abençoe essa casa, aquelas pessoas enfermas, os moradores de rua, as crianças, enfim, todos. Proteja-nos, ilumine. Obrigada. E que possamos pôr em prática o que iremos aprender hoje. Muito obrigada por tudo, Senhor, que assim seja. Graças a Deus. Que assim seja. Graças a Deus. Então, hoje nós vamos continuar os nossos estudos do livro A Gênese. Se alguém tiver com a Gênese, fácil, né? Nós estamos estudando o capítulo 14 da Gênese, certo? O item 2, explicação de alguns fenômenos considerados sobrenaturais. E o subitem 22.
Então, que livro é esse, né? A Gênese. O livro A Gênese já está falando, Gênese significa origem, né? Moisés escreveu Gênesis, né? Que significa também a origem de tudo. Mas essa Gênese aqui é a explicação dos espíritos a respeito da origem das coisas também. E o primeiro livro que foi escrito, codificado, né, por Allan Kardec, mas que foi escrito pelos espíritos, né? Na verdade, Allan Kardec só colocou em ordem, só codificou a doutrina espírita. Então, o livro dos espíritos ele é dividido em 4 partes. E a primeira parte fala da criação, né? Da criação, fala de Deus como causa primária de todas as coisas, fala dos fenômenos naturais, enfim. Então, Allan Kardec pega essa primeira parte, depois que ele escreveu o livro dos Espíritos, ele falou, eu acho que eu posso desdobrar esse conhecimento. Então, ele escreve um livro inteiro só sobre a primeira parte do livro dos Espíritos, tá bom? Depois, ele escreve outro livro sobre a segunda parte, outro livro sobre a terceira parte e outro livro sobre a quarta parte. Então, a terceira parte são as leis morais, que sai o Evangelho segundo o Espiritismo, e a quarta parte, nós temos as penas e as consolações, que vai sair o livro O Céu e o Inferno, e na segunda parte é sobre os espíritos, as comunicações com o mundo espiritual, e aí nós vamos ter o livro dos médiuns, né? Mas primeiro nós temos que ler o livro dos espíritos, porque aí depois a gente vai compreendendo melhor. Então, nós estamos estudando cada dia da semana um desses livros. Então, vamos lá. Explicação de alguns fenômenos considerados sobrenaturais. Sobrenaturais. Em verdade, nós vamos aprendendo com a doutrina espírita que não existe nenhum fenômeno que seja sobrenatural. Porque sobrenatural estaria fora das leis da natureza. Ou seja, fora das leis de Deus. Então, Deus estaria contrariando as suas próprias leis. Então, existem fenômenos desconhecidos para nós, né? Como eram, por exemplo, o raio, né? Os raios, os trovões. Eles eram desconhecidos para nós quando nós éramos lá no tempo, né? Lá na pré-história, mesmo, enfim, né? Até hoje, né? Selvagens não sabem que leis que regem esse fenômeno, então é sobrenatural, então, não é? Mas a ciência veio nos mostrar que são leis naturais. Então, ele começa explicando, por exemplo, a vista espiritual ou psíquica, a dupla vista, o sonambulismo e os sonhos, tá? Então, vamos lá. 22. O perispírito é o traço de união entre a vida corpórea e a vida espiritual. Então, o perispírito é esse traço de união. É por ser o intermédio que o espírito encarnado se acha em relação contínua com os desencarnados. O que é o perispírito? Nós temos um corpo, que é um corpo de carne. Quando esse corpo morre, nós vamos para uma outra dimensão, que seria o mundo espiritual. Só que quando nós chegamos nessa outra dimensão, nós chegamos lá com um corpo muito igualzinho ao nosso corpo aqui. Os videntes, quando vê um espírito que desencarnou, eles veem o espírito com aquele corpo que ele tinha na Terra. Que corpo é esse? É o perispírito. É um corpo
de uma matéria, porém é uma matéria sutil, é uma matéria quintessenciada, né? Porque a dimensão que nós chamamos de espiritual é uma dimensão de matéria ainda. É uma matéria num estado imperceptível aos nossos sentidos. Só não é imperceptível ao nosso sexto sentido, que é, né, a mediunidade. Então, os médiuns percebem a existência desse mundo espiritual em maior ou em menor grau. Mas é uma matéria, né? Então, o perispírito, ele é um envoltório também do princípio inteligente, que é o espírito. Que é o espírito? O espírito, em si mesmo, em essência, é um foco de inteligência. Mas esse foco de inteligência não pode ficar solto. Então, ele tem um envoltório, que é o perispírito. E o perispírito, ele tem um outro envoltório, que é o corpo físico. Quando a gente dorme, há um desdobramento do perispírito. O perispírito, então, sai, continua ligado ao corpo, por laços, né, que se estendem praticamente ao infinito, né? Mas ele permanece, porque são laços magnéticos, ele permanece ligado ao corpo, o espírito encarnado, e então, nessas viagens que fazemos, nós vamos ter visões espirituais, visões psíquicas, sonhos. Vamos entender um pouquinho como isso acontece. Então, é em suma por seu intermédio, ou seja, por intermédio do perispírito, porque aí o perispírito ele fica no meio entre o corpo físico, nosso cérebro, e o foco de inteligência, que é o espírito, que fica ali intermediando, né? É em suma por seu intermédio que se operam no homem fenômenos especiais, cuja causa fundamental não se encontra na matéria tangível, e que por essa razão parecem sobrenaturais, porque se você for tentar explicar pelas leis da matéria tangível, olha que ele não diz pelas leis da matéria, mas a matéria tangível, querendo dizer que tem uma matéria que é intangível para nós, uma matéria que nós não conseguimos pesar, que nós não conseguimos mensurar, né? É nas propriedades e nas irradiações do fluido perispirítico. Então, no capítulo, nos itens anteriores a esse, nós estávamos vendo tudo sobre fluido. O que é o fluido, né? O fluido é como se fosse um hálito de Deus, né? Nós temos o ar que propaga o som, né? O som se propaga pelo ar, né? As ondas magnéticas propagam a imagem e o som, porém por uma outra via. Vocês estão me vendo, vocês estão me ouvindo através de ondas magnéticas, né? Isso a ciência já descobriu e, inclusive, a internet, se não houvesse o domínio mínimo que fosse do magnetismo, nós não teríamos televisão, não teríamos telefone e depois não teríamos internet, né? Como nós estamos agora, estão me vendo, só que eu não estou aí, né? Uma imagem, como é que vai, né? A gente fica pensando, nós que só usufruímos disso, não temos nem como entender como que isso funciona, mas isso não é sobrenatural. Agora, imagina a gente levar uma imagem de internet lá no meio de uma tribo de pessoas que nunca viram nada, né? O que vai ser isso para eles? Vai ser algo, vão achar que a gente é Deus, né? Vão achar isso. Levar um telão lá, colocar, começar a passar um monte de coisas, né? O que eles vão pensar? Então, o fluido, assim como a onda magnética, ela transmite
a imagem e o som, e ela também transmite a nossa emoção, né? Vocês conseguem sentir a minha emoção, né? E, de certa maneira, né, se eu aprofundar aqui, vem um magnetismo de vocês com relação a mim. Vocês já perceberam que, às vezes, nós abrimos um WhatsApp, uma mensagem que vem também pela onda magnética, e aquele magnetismo daquela pessoa que mandou aquela mensagem nos impregna, sendo para o bem ou para o mal. Tem pessoas que a gente não tem nem coragem de abrir o WhatsApp, né? E nem o e-mail, porque fica impregnado de magnetismo. E outras que nos trazem grande paz, né? Quando nós ouvimos a voz, né, gravada e tal. Bom, então, o magnetismo, ele é um meio de propagação das ondas, de imagem e de som. E o nosso pensamento, por onde ele se propaga? Qual o meio de propagação, né? Então, o som se propaga pelo ar e pelas ondas magnéticas, certo? Mas o pensamento, ele se propaga por qual meio? O pensamento, ele vai se propagar por um fluido, uma matéria quintessenciada também, e é a matéria primitiva, que nós chamamos fluido cósmico universal. Então, a modificação do fluido cósmico, ele vai formar os elementos que vão formar o perispírito, né? O fluido cósmico universal também, ele é o responsável quando ele se condensa, ele forma matéria em vários níveis. Então, a dimensão que nós chamamos de espiritual é uma dimensão material, é uma modificação do fluido cósmico. Essa matéria tangível é uma modificação. Essa caneta linda aqui que eu ganhei, de uma pessoa querida, isso aqui é a modificação do fluido cósmico universal, certo? Então, o nosso pensamento, ele se propaga pelo fluido cósmico. Então, o perispírito, ele é formado por elementos modificados desse fluido e ele tem irradiações. O perispírito, ele se irradia, né? E nas propriedades dessa irradiação do perispírito, que se tem de procurar a causa da dupla vista ou vista espiritual, que é o que a dupla vista? Aqui também se pode chamar vista psíquica, da qual muitas pessoas são dotadas, frequentemente a seu malgrado. Elas não querem ver, mas elas veem. Assim como a vista sonambúlica. Essa dupla vista não é enxergar espírito, certo? A dupla vista é você, muitas vezes, enxergar ocorrências, vamos dizer assim, futuras, entre aspas. Ou enxergar coisas que estão acontecendo, porém, num ambiente completamente diferente. Certo? Então, fazer premonições. A premonição, tem pessoas que têm capacidade de enxergar o futuro, não é? Nós não temos o livro do Apocalipse. O que é o Apocalipse? Senão a dupla vista, né, do evangelista João. Ele enxergava coisas que ele não sabia, o cérebro dele, ele enxergava coisas e o cérebro dele não sabia decodificar. Então, ele escrevia de acordo com a linguagem da época. Cientistas que começam a enxergar determinadas descobertas, porque antes da pessoa perseguir alguma coisa, alguma descoberta científica, ele começa a enxergar, entre aspas, aqui. É porque ele está vendo o futuro, entre aspas. Ele está vendo essa conquista,
que já existe no mundo espiritual, ele está enxergando lá. Então, a presciência, né? A premonição, deixa eu colocar aqui. Oi, Ivone. Então, a presciência, a premonição. Oi, Ivone, boa noite, amor. Boa noite. A presciência e a premonição, elas se dão através dessas irradiações do perispírito. Porque o perispírito, então, ele vai acessar o conhecimento que já existe e que está no mundo espiritual. E que ainda não chegou até a Terra. Entenderam? Então, parece que ele está vendo o futuro. Mas não é isso que ele está vendo. Leonardo da Vinci, ele fez desenhos de avião, ele fez projetos de invenções, um monte de invenção que, que não existia e que agora existe. Como que ele enxergou isso? É porque ele acessou regiões espirituais onde isso já existia. Porque a Terra é uma cópia imperfeita do mundo espiritual, né? Então, é mais ou menos assim que acontece, tá? Assim, ele diz, assim como a vista sonambúlica, né? O sonâmbulo. E aí a pessoa, ela começa a prever muita coisa a respeito da nossa vida, falar muitas coisas a nosso respeito, né? Mas como que essa pessoa enxergou isso, né? Os médiuns sonâmbulos, às vezes você vai encontrar esses médiuns em benzedeiras, né? Normalmente, a benzedeira, ela é uma pessoa já de idade. Você nunca vê uma benzedeira novinha. É sempre uma velha benzedeira, né? A velha benzedeira, por que é uma velha benzedeira? Por quê? Por quê? Porque a pessoa idosa, no caso, né? Quem que está idoso aqui nesse grupo? Eu, Malvina e Eliseu. O resto tudo novinho. Então, uma pessoa já idosa, a mediunidade dela vai se modificando, vai se tornando uma mediunidade de desdobramento, onde o perispírito ele se irradia mais, ele consegue sair mais. Porque, claro, você está idoso, você já vai fazendo ali, né? A experiência, um dia você sai do corpo e não volta mais, quer dizer, desencarna, né? Então, a pessoa idosa, ela tem essa maior facilidade de sair do corpo. Ao fazer esse movimento, a pessoa idosa, ela jorra energia em torno de si. E por isso, então, que as benzedeiras são pessoas mais idosas, porque elas jorram mais energia. E também elas têm essa vista sonambúlica, e muitas vezes ela está te benzendo, e aí, antigamente, né, nas cidades pequenas, onde não tinha médico, muito comum benzedeira. E a minha mãe levava a gente para benzer, vamos no benzedor, né, porque não tinha nem dinheiro para ir em médico, nada. Quem resolvia o nosso problema das benzedeiras. E aí elas falavam coisas que elas estavam enxergando. Elas estavam vendo o futuro. Não é o futuro, mas não deixa de ser. O que elas enxergam? Elas enxergam as possibilidades de que alguma coisa venha a acontecer. Entenderam? Elas conseguem, nessa dupla vista, enxergar em forma de imagem possibilidades, tipo 90% disso acontecer. Vamos imaginar que você está em cima de um prédio, bem numa esquina, assim, né, do prédio. E ali em cima você está vendo duas vias, tá? Uma que vem, o cruzamento ali. Você está em cima, você vê o carro que vem daqui e o carro que vem daqui. Só que esse aqui não sabe que esse aqui está vindo. Mas você que está em cima do prédio, você está enxergando
esse carro que está numa velocidade, esse que está numa velocidade, e você vai prever o quê? Você vai prever que eles vão abarroar. Há uma chance imensa de ocorrer um acidente. Então, se você de lá puder falar com o motorista desse carro ou desse, você vai falar, ó, dentro de X minutos você vai sofrer um acidente. E aí você sofre um acidente. E aí, a pessoa vai falar assim, nossa, ele viu o futuro, porque ele falou isso 1 minuto atrás. Ou o teu espírito protetor enxergou que vai ter um acidente, ele faz você ver o acidente e você breca antes. Entendeu? Nossa, enxerguei o acidente. É porque ia acontecer se você continuasse naquele caminho, né? Então, às vezes, nós estamos num caminho complicado, em que não precisa ser muito cheio de mediunidade, não, para prever. A gente, por exemplo, que é mãe, né, que já estamos numa certa idade, não precisa ser médium, sonambúlico, para olhar para o filho e falar, ó, se você continuar nesse caminho, aqui na frente tem um abismo, e você vai cair, porque não tem como não cair nesse abismo. Não é? Não tem como. É uma análise. Não sei se vocês estão entendendo. Então, não tem nada de sobrenatural nesses fenômenos. Apenas pessoas que conseguem enxergar além, né? Como nós não conhecemos as leis que regem esses fenômenos, parece que foi sobrenatural. Então, a velha benzedeira, nem ela sabe como que ela está vendo aquilo. Mas ela está vendo, ela fala assim, olha, vai acontecer isso, né? Provavelmente vai haver uma separação toda do seu marido. Por quê? Porque ela já viu que tem uma questão ali, né? E ela pôde fazer uma análise, entendeu? Às vezes, como você está... Não estou nem falando de que ela viu uma outra pessoa na vida do seu marido ou da sua esposa. Não, ela pode ter visto o quê? Ela pode ter visto com a dupla vista dela, ter enxergado no seu próprio magnetismo as brigas domésticas, as confusões, porque isso tudo fica gravado. E aí ela, então, chega a essa conclusão, só que nem ela sabe como, ela só falou, olha, eu vejo uma separação aqui. Então, quando alguém ver algo, não significa que é 100% que vai acontecer, gente. Porque senão, então, todas as previsões, as predições, os apocalipses da vida, eles existem para não acontecerem. Eles existem para chamar a nossa atenção para a grande possibilidade daquilo acontecer. Entenderam? Para que nós fizemos no freio antes que ocorra o acidente. Não sei se vocês estão entendendo. Então, vamos lá. O perispírito, então, é esse órgão sensitivo do espírito. O espírito é o foco de inteligência, o perispírito é o revestimento do espírito, mas ele é formado por elementos do fluido cósmico universal. Então, ele tem potências que nós nem imaginamos. Então, é através do perispírito que o espírito enxerga. Órgão sensitivo, quais são os nossos sentidos? Visão, audição, né? Paladar, tato, olfato, são os órgãos da matéria. Só que, além desses 5, nós sabemos que nós temos mais 20 e tantos sentidos, né? Que a ciência já descobriu, que são sentidos do corpo, não é? Mas existem sentidos do espírito. E qual é o corpo que tem esses sentidos? É o perispírito. Então,
O perispírito, então, ele tem a visão, ele tem a audição. Só que, lógico, né? Ele vai enxergar muito além, porque ele vai enxergar não só as ocorrências do mundo material, como ele vai enxergar as ocorrências do que nós chamamos de mundo espiritual, que ainda é uma dimensão da matéria, dentro dessa nossa escala evolutiva, que é mergulharmos no mundo da matéria, densa, que é o corpo, onde está o nosso corpo e o mundo material. O corpo morre, a gente sai, continua com o perispírito, vamos para o mundo espiritual, essa dimensão material. Lá, cumprimos uma etapa lá, retornamos para o mundo material, voltamos, e a cada etapa nós vamos purificando o nosso corpo físico. Ele vai ficando cada vez mais puro, mais rarefeito. Chega um momento que o nosso corpo ele está tão rarefeito, vamos dizer assim, tão depurado, que ele vai ficar igual ao perispírito. Mas isso é lá na frente. Né? Então, assim que nós vamos purificando. E aí chega um momento que a gente nem tem mais corpo físico, a gente só tem perispírito. E vai chegar um dia que a gente não tem nem perispírito mais, vai ser só foco de inteligência. Tá? Mas isso vai demorar um pouquinho. Então, por enquanto, é assim que vai funcionando, né? Então, veja, às vezes nós temos um insight, né? Nós temos uma intuição de que algo vai acontecer. E, em seguida, aquilo acontece. É porque nós enxergamos aquilo que eu falei, o acidente ali na frente, ou o nosso perispírito percebe, por exemplo, que um amigo está vindo nos visitar, então nós pensamos nele. E aí, daqui a pouco, ele chega na nossa casa. Nossa, estava pensando em você, foi transmissão de pensamento, mas é o perispírito que viu que ele estava vindo e que, inevitavelmente, viria na nossa casa. Né? De repente, fica natural, não é sobrenatural. Então, o perispírito é esse órgão sensitivo do espírito, por meio do qual né, o corpo, percebe coisas espirituais que escapam aos sentidos corpóreos, pelos órgãos do corpo. Olha aí o que eu estava falando, a visão, a audição e as diversas sensações são localizadas e limitadas às percepções das coisas materiais. Então, pelo corpo físico é isso, né? Pelo sentido espiritual ou psíquico, elas se generalizam. O espírito, então, através do perispírito, ele vê, ouve, sente por todo o seu ser, tudo que se encontra na esfera de irradiação do seu fluido perispirítico. Quanto mais o ser é evoluído, mais o seu perispírito consegue se irradiar, mais ele consegue enxergar, certo? Por isso que os espíritos superiores, eles são chamados espíritos de luz, porque eles têm um magnetismo muito imenso, então, quando nós conseguimos enxergá-los, nós vemos só o seu fluido magnético, então nós vemos aquela luz que eles irradiam, por isso que chamamos espírito de luz. E eles, então, eles têm a presciência de muitas coisas. Vocês imaginam, vocês acham que eles não sabiam, por exemplo, dessa guerra, e que o Hamas estava há mais de 2 anos planejando isso? Sabiam. Eles sabiam. Então, se alguém teve acesso a esse conhecimento, não foi por uma força sobrenatural, foi porque acessou uma dimensão onde esse conhecimento está lá disponível. Por isso a importância da prece, porque quando nós estamos em estado de prece, a nossa irradiação ela fica maior por um motivo. Ao nosso magnetismo se reúne o magnetismo de todas as pessoas do grupo e dos nossos mentores espirituais. Então, eles nos levam a esferas superiores. E lá nós conseguimos enxergar mais e melhor. Por isso também é importante
quando nós formos orar, nós tentarmos nos conectar a todos os grupos que estiverem em oração, porque na Terra sempre tem alguém orando. Do mesmo jeito que tem alguém cometendo delito, fazendo maldade, tem pessoas em oração. Então, quando nós estivermos sozinhos, vamos tentar nos conectar àqueles que estão orando, para que nós possamos subir mais, né? Porque sozinhos, às vezes, a gente não consegue chegar em regiões mais sutis, né? Mas juntos nós conseguimos. Então, continuando, né? No homem, tais fenômenos constituem a manifestação da vida espiritual. É a alma a atuar fora do organismo. Na dupla vista ou percepção pelo sentido psíquico, ela não vê com os olhos do corpo. Então, quando a pessoa fala que viu, ela vê com o olho fechado. Embora, muitas vezes, por hábito, dirija o olhar para o ponto que lhe chama a atenção. Ela vê com os olhos da alma. E a prova está em que vê perfeitamente bem com os olhos fechados e vê o que está muito além do alcance do raio visual. Lê o pensamento figurado no raio fluídico. O pensamento figurado é a imagem que o nosso pensamento, porque o nosso pensamento, ele se propaga pelo fluido cósmico universal. Então, quando nós pensamos, nós criamos uma imagem. Então, essa imagem, ela pode ser vista. Por isso que os espíritos sabem o que nós estamos pensando, porque o que nós pensamos, ele fica visível no telão, né? Em volta de nós, essa tela, é o nosso próprio perispírito. Então, é interessante. Uma vez, eu gosto muito, mas já faz até um tempinho que eu não vou, né? De ir lá na pista, fizeram uma coisa legal lá aqui em Rondônia, Porto Velho, ficar sentada ali, eu ia bem cedinho, às vezes para meditar, para ficar ali, né? E eu gosto muito de animais, gosto muito de gato, tal, né? E eu estava lá sozinha, né, tal, e meio que no estado meio de transe, né? Aí eu me levantei para ir para o carro. A hora que eu me levantei, eu enxerguei nitidamente dois felinos, um de cada lado, dois felinos imensos. Não é nenhum felino desses que existe aqui no nosso, aqui na Terra, né? Não é nenhum leão, mas felinos, né? E eles estavam sentados, assim, eles se levantaram junto comigo, sabe? E eu achei natural naquele momento. Eu vi nitidamente. E ainda andei uns passos, eles andaram assim na minha frente, de repente desapareceu. O que foi que eu vi, né? Provavelmente protetores, né? Porque os espíritos que nos protegem, eles não vão poder ficar igual uma babá ali do nosso lado. Vocês já viram, gente, que existe cachorro que protege criança, né? Hoje a gente vê isso muito mais na internet. Como os animais têm inteligência e quanto eles podem ser utilizados para nos ajudar. Então, os nossos amigos espirituais, evidentemente, eu fiquei pensando, nossa, mas eu estou sendo protegida por dois felinos imensos, né? Uai, por que não? Eu adoro gato, tenho 14 gatos, por que não seria um felino, né? Lá do mundo espiritual, que estaria ali me protegendo naquele momento, já que eu pedi a proteção antes de ir, já que eu estava, né? Então, mas o que eu quero dizer para vocês é que quando eu enxerguei isso, eu vi com os olhos da alma, não foi com esse olho. Entenderam? Então, é isso, gente. Nós vamos aí encerrando nosso estudo de a Gênese. Então, vê que a Gênese ela tem esse propósito de desdobrar esses conhecimentos aí para nós, né?
que estão na primeira parte ali do Livro dos Espíritos, tá bom? Se alguém tem alguma pergunta a fazer, que eu faça agora, ou cale-se para sempre. Então, Márcia, você falou que tem 14 gatos. Aí, quando as pessoas vão à sua casa para dormir, eles dormem onde, hein? Os meus gatos, eles têm um quarto deles. Ah, Quarto é? é a coisa mais linda. Chega 5 e pouquinho, a Júlia fala assim, Mini, que é o nome de um dos gatinhos. Eles ouvem essa voz, eles vão correndo pro quartinho. E eles ficam lá. Agora, tem 2 que dormem lá no meu quarto, por questões que depois eu vou explicar, dormem comigo. Sim. Então, ninguém pode dormir comigo se vier na minha casa. Tem um que dorme lá no quarto do Eliseu, porque está doentinho, tá cuidando lá. E tem uma que fica no telhado, que é a Mini, essa que é a Mini, sabe? Ela é rueira. Raramente ela vem para dormir no quarto dos gatinhos. Então, pode ficar tranquila, Ivone, quando você vier aqui na minha casa, você vai dormir num quarto sem gato, eu acho. Fica tranquila, a gente resolve esse problema, tá? Ou para cada Malvina. A Malvina é em Jaru. Não, Ivone, fica tranquilo. Ó, por exemplo, o Jonathan, ele dorme com os cachorros dele lá. Quantos cachorros, Jonathan, dorme com você? Senhora? Quantos cachorros que dormem no seu quarto? Dorme 2, o Snoopy e o Marley. Às vezes dorme a Margarida e os teus gatos. Não, meus Uai, gatos. cachorro misturado com gato? Não, a Júlia, ela dorme com a Margarida, um cachorrinho, então não vai ter problema. Você pode dormir lá Dorme junto. aqui também. Ah, Né? pois é. A Kira dorme aqui no meu quarto. Ela tá ali, deitada no chão ali. Pronto. Mas é tranquila. Então fique tranquila. O máximo É. que pode acontecer é você dormir num quarto que vai ter uma cachorrinha bonitinha. Não tem problema, não. Tá bom, Ô, gente. Márcia, o gato, quando você acolhe o gato no seu colo e tal, uma amiga minha que me disse isso. Ele tem a propensão de ir no cardio. Ele vai faz carinho do lado esquerdo do peito. Ele tem um instinto e ele vai pro lado do coração. Ela gosta muito de gatos, sabe? E ela diz que gato tem aquelas visões, tem as energias, tem as vibrações. Igual minha cachorra. Minha cachorra tá deitada aqui no chão do meu lado aqui e tá com uma orelha em pé e a outra abaixada. Os animais têm mediunidade. Agora, o que mais tem é o gato, né? E, assim, em primeiro lugar, o animal de grande porte é o cavalo. O cavalo, há uma relação muito telúrica com o cavalo, sabe? A pessoa que faz, né, que se relaciona muito com o cavalo, criança, né? Então, enfim, então, há uma relação que a gente diz da energia telúrica, essa energia da terra. E o gato são as energias espirituais mesmo. O gato, ele tem cristais de apatita no sangue, todo o sangue, né? Então, por isso que as bruxas, elas nunca estão acompanhadas de um cachorrinho, elas estão sempre acompanhadas de um gatinho, não é? E tem bruxa loira? Tem. Tem. Meu Deus do Tem céu. bruxa loira. Ai, Ivone, eu vou pedir para você fazer a nossa oração, já que nós estamos falando. Você faz? Faço sim. Então tá. Então faz. Querido Mestre Jesus, agradecer a oportunidade de mais um dia. Estamos aqui em meio a amigos, irmãos reunidos nessa noite para agradecer o estudo de hoje, os ensinamentos e que os bons espíritos, Senhor, nos protejam, estejam sempre diante de nós, à nossa frente,
juntamente conosco, com nossos familiares. Que as boas energias, as vibrações de amor e paz estejam destinadas a Israel e aos palestinos, naquela região de muito sofrimento. Acalma, Senhor, os nossos corações e dá conforto aos corações nesse momento de grande transição. Vinde, Senhor Jesus, dai-nos saúde, paz e serenidade. Dai-nos equilíbrio e a coragem da fé. Esteja sempre conosco, hoje, agora e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Que Que assim assim seja, seja, graças a Deus. graças a Deus. Faça